Viu, pô? Esse aqui é o quarto de casal, tá? Da Luana. Então, esse móvel que já tá todo pronto lá, né? E a gente vai trocar essas duas laterais, né? Que a gente fez na cor branca e não era na cor branca. E as portas, tá? O que mais que a gente vai fazer? Essa parte aqui eu já fiz o plano de corte pra você cortar, tá? Essa parte aqui, ó. Esse tampo, ele é 18 milímetros de espessura. Aí tem mais um 15 aqui e outro aqui, tá? Só confirmar aqui. Isso. E vai fechar na medida de 48 milímetros, tá? Aí aqui na ponta vamos fazer um raio aqui, para trabalhar com o raio de 50, tá? Aí esse pé engrossado, ele vai estar maior na altura, 10 milímetros, para você poder ajustar. E esse móvel aqui também, tá? O rodapé, ele é menor na altura, para você colocar sapatinho. Aí você coloca a sapatinha e regula, né? Aí depois você ajusta o rodapé, para não ficar aquelas frestas entre o piso e o MDF, tá? Aí esse móvel aqui já tá lá no local. Então, o que você vai fazer agora é o tampo, esse painel aqui da TV. Eu já fiz o detalhamento com as medidas, tá? Para você fazer esse recorte. O bom, antes de você fazer esse recorte, pô, é dar uma conferida no vidro lá, qual medida que veio, né? Pra não dar problema aqui. Posterior aqui. Então, essa travessinha aqui tá no plano de corte também. E essas peças que tá em amarelo, aí você pode usar aproveitamento, né? Não vai aparecer, você pode usar aproveitamento. Eu recuei 20 milímetros aqui, ó, da face externa até a caixaria interna, 20 milímetros. Aí você pode colocar a fita de LED ou aquela barra. Se ficar bom aquela barra, o acrílico, sabe? Talvez fique melhor do que só a fita. Mas tem que dar uma analisada, tá? A gente com olhar do lado e enxergar a fita. Ou fazer um canalzinho, né? Aí você pode colocar a fita de LED normal. Que é isso. Aí esse engrosso aqui, ó, a caixaria, você vai ter que fazer ela com 55 de profundidade, tá? Essa placa aqui já tá lá na casa do cliente, só que ela vai vir maior, porque antes esse painel era mais alto. Como a gente não tinha medido o ar-condicionado, né? Aí o ar vai ficar um pouco mais baixo. Aí eu tive que reduzir esse painel aqui. Aí com isso você vai ter que reduzir essa placa, tá? Você vai fazer a mesma altura da caixaria aqui. Essa caixaria interna aqui, ó, eu deixei recuado, acho que é 20 milímetros também, deixa eu confirmar aqui. É, 20 milímetros. 20 milímetros em todo o contorno. Aí você coloca a fita de LED, tá? A fita de LED você pode colocar na face do painel. Aí ela vai clarear para trás, tá? Que é isso. Essas travessas tá lá na casa do cliente também. Você pode usar ela para fazer essas madeirinhas aqui, tá? Ou caso sobre chapa dessa cor aqui, essa cor que é o MDF Pecan, você pode usar dela também, tá? Só que tem que dar uma analisada no plano de corte, se vai ter sobra ou não. Então, a parte do painel seria isso. Temos um painel branco com encaixe para tomada. A prateleira de vidro, vamos colocar um suporte em cada ponta e uma no meio do painel aqui, tá? E puxador escava, que já vai vir no próprio MDF. Essas 5 portas aqui, ó. Na verdade, 4. São 5 portas, mas vai ter puxador em 4 portas, tá? Aqui, aqui, aqui e aqui. O cliente vai comprar esses puxadores. Vou mostrar a interna aqui.
Aí a interna vai ser assim, tá, Clô? Formato aqui. Beleza? Aqui são os criados mútuos, né? A gente vai ter que fazer o canal para encaixar esse vidro, tá? Temos que fazer o canal. Pode considerar de cima para baixo uns 10 milímetros. Se você vê que não vai ficar fraco aqui, tá? Caso fique fraco, a gente coloca um pouquinho mais para baixo. Vou colocar a simulação do colchão. Ah, deixa eu voltar aqui. Então aqui, ó, antes de você fazer o recorte nessa placa, você tem que posicionar o criado para poder colocar a tomada aqui, né? Nesse vão livre entre o vidro e a base do criado. E o interruptor vai ficar para cima do vidro, tá? Mais ou menos, você pode colocar para cima do vidro, mais ou menos uns 5 centímetros, tá? Aí vai ter iluminação nessa placa vertical, essa aqui. Nessa placa que a gente vai fazer no MDF branco e vamos ter que colocar o espelho, vamos colocar a iluminação dos dois lados, tá? Essa placa branca você pode parafusar pela frente e depois a gente cola o espelho e aí esconde os parafusos, tá? Aí essa do canto aqui tem que ser na mão amiga. Você pode entrar com ela na horizontal, tá? Então, se você reparar desse lado aqui, ó, a tomada está praticamente no centro, tá? Desse lado aqui, eu acho que não dá para deixar no centro, tá? Porque o criado tem que afastar um pouquinho da parede. Mas a gente posiciona o criado e depois você faz a furação lá, tá? Essa altura aqui vai estar no detalhamento que eu vou mandar para você. Aí essas réguas de trás, você pode deixar um espaço aqui, ó, para a gente colocar a fita de LED, tá? Aí a fita de LED bater direto na parede, tá joia? Coloca na face do MDF aqui, ó. Aqui vai uma cabeceira estofada, que é o cliente que vai fazer esse pedido, né? Ela vai ter essa medida aqui, ó, 1795. Então, entre essa placa e a cabeceira, isso aqui vai estar um detalhamento, tá? Ó, tem 90 milímetros aqui. E entre essa placa branca, que vai ser revestida com espelho e a cabeceira, vai ter 91, 90 a 92 milímetros, tá? Não tem problema, ficar um pouquinho diferente. O rodapé aqui, mesma coisa, né? Ele vai estar menor na altura. A gente colocar a sapata e fazer toda a regulagem. Aí a gente vem depois e aplica esse rodapé, tá? Ele está um pouco maior. Esse tampo você pode fazer conforme eu passei no detalhamento. E de qualquer forma a gente vai ter uma opção para ajustar aqui na parede e ajustar aqui desse lado, tá? Porque esse pé é um pouco recuado aqui, ó. Por isso que a gente tem essa opção, tá? É que você usa MDF branco também. Aqui, ó. 2,15 milímetros. Principalmente a parte de baixo aqui. Então, isso é o quarto de casal. Ah, tá. Aí também passei no detalhamento o tamanho dos rodapés, né? Aí você já pode mandar na medida certa. Mas isso aqui eu coloquei lá no detalhamento, tá? Vou seguir essas medidas aí, vai dar certinho. Rodapé, eu tô trabalhando essa placa da frente, eu tô trabalhando com 20 milímetros recuado, tá? A placa do rodapé, a placa acabada já, tá? E o rodapé também, 20 milímetros.
Aí esse móvel aqui, Clô, ele tá afastado da parede 18 milímetros, tá? Não precisa chapar ele na parede, não. Na parede. Estamos usando corrediças ocultas, né? Toda a parte externa do mobiliário, corrediças ocultas. No gaveteiro também. E só na interna do roupeiro que a gente tá usando a telescópia, tá?